Política é luta. Para alcançar avanços, a sociedade precisa trazer à reflexão ideias e propostas que estimulem o pensamento crítico e a tomada de decisão a partir do olhar sobre os partidos e a representação no Congresso Nacional. O consultor legislativo e professor da Universidade de Brasília, Eurico Antônio Gonzalez, aborda a seguir critérios de avaliação da política. A vontade de poder é, em si mesma, uma potência da vida, o que faz com que as realidades do poder possam ser julgadas por critérios que lhes são intrínsecos. O mais importante é que esses critérios surgem do mundo da luta, que é a política. As consequências da ação política podem ser julgadas pelo cidadão num processo de avaliação que vem de fora do poder. A tradição do pensamento político, desde os gregos, é uma coisa com mais de 2.500 anos, né, pode ser dividida, sem medo de errar, em duas grandes linhas de pensamento que não são propriamente excludentes, mas elas não trilham os mesmos trilhos. Elas partem de pressupostos muito diferentes e depois você pode fazer pequenos intercâmbios entre uma tradição e outra, mas são coisas muito diferentes. A primeira delas diz o seguinte: política é luta. É luta por quê? É luta porque a condição humana se dá em condições de escassez. Seja porque os nossos desejos são insaciáveis, seja porque os bens da vida que satisfazem esse desejo existem em número limitado, né? A escassez provocada subjetivamente pelos desejos insaciáveis ou provocada objetivamente pelos bens faltantes, né? A escassez é, digamos assim, o ambiente no qual a vida humana se dá. Tá? Então, política pode ser visto como a organização ou a institucionalização de padrões de divisão desses bens escassos que os homens vêm a produzir. Então, política é luta. Luta pela imposição de padrões de apropriação das riquezas que estão sendo produzidas. E política também é luta. Luta pela imposição de crenças e de ideias. Como é que nós vamos ler o mundo? Isso não cai do céu. Isso é um produto humano. É um produto humano que, justamente por não cair do céu, vai ser se determinado grupo estiver ganhando a apropriação diferencial dos bens escassos, vai ser outro se determinado grupo estiver ganhando a apropriação diferencial dos bens escassos. Então, a gente luta, né, tanto no plano material direto, isso é o que a gente chama mais diretamente de política, como a gente luta no plano das ideias e das crenças. A gente luta para que o nosso modo de ver o mundo, o nosso modo de justificar a divisão daquilo que se tem e que se quer prevaleça. Tá? Então, nesse sentido, política ela está marcada pela escassez e se resolve numa luta. Essa luta, no mais das vezes, quanto mais as sociedades estão organizadas, né, menos essa luta menos essa luta é violenta, é sangrenta, embora possa ser, frequentemente o é. Mas a tendência é que a luta vamos dizer assim, ela se metamorfoseie nas crenças e nas práticas da vida social cotidiana, fazendo com que essas práticas, essas crenças, elas já incorporem os combatentes e os resultados que vêm sido obtidos nos combates. A ciência social é rica em identificar grupos dominantes, classes dominados, ideias dominantes, ideias dominadas, vieses, linhas de interpretação que favorecem a um, linhas de interpretação que favorecem a outro, né? Isso é natural
E a ideia da ciência social, que partilha dessa visão, né, não é de descrever isso como uma espécie de vileza ou venalidade que as pessoas poderiam evitar se quisessem, uma espécie de pecado evitável, um vício moral. Não é isso. Isso é condicionado pelo próprio fato da realidade. A realidade é escassa, não tem tudo que as pessoas querem. Consequentemente, haverá apropriação diferencial. Uns vão se apropriar de mais, outros vão se apropriar de menos. Há condições em que isso em que essa diferença é muito aguda. Aí você pode falar em grande desigualdade, em grande injustiça. Há condições em que essa diferença é branda e a história, de alguma forma, foi mais hábil. Talvez os dominadores tenham sido mais hábeis, né? Concedendo mais coisas para obter situações sociais mais estáveis. Em outras situações, os dominadores podem também ter sido mais hábeis, sem, entretanto, se dar o trabalho de fazer grandes concessões ao conseguirem instilar crenças ou impor na luta pelas crenças, impor crenças que caracterizam uns como merecedores de muito e outros como merecedores de pouco. Isso é típico de sociedades de crenças aristocráticas, é típico de sociedades tradicionais, não é nada infrequente na história e não inviabiliza a existência das sociedades. Não posso avaliar a política a partir de critérios que a política não me fornece. Eu não posso avaliar a política, por exemplo, né, pelo tempo que ela vai levar para chegar à perfeição, porque eu não acredito que ela vai chegar à perfeição nunca. Eu não posso avaliar a política pelo tempo que eu acho que ela vai levar para realizar uma espécie de divisão absolutamente igualitária de tudo, porque, pela minha definição, ela não vai chegar a isso nem agora nem nunca, porque ela não é assim. Então, se a gente considera que a política é luta, como eu estava dizendo, né, a gente precisa extrair critérios para avaliar a política da própria realidade da luta. E aí a gente pode pensar em dois critérios decisivos, né? Você pode pensar em avaliar a política pela convicção dos agentes que estão metidos na política. Isso quer dizer que você julga o ato político, né, antes do resultado dele. É o rei que decide a guerra, mover uma determinada guerra, é o político que decide bancar uma determinada lei por convicções religiosas, por exemplo, ou por convicções históricas. Aí, no caso, né, o que serviria para você dizer se a lei é boa ou se a lei é ruim é a natureza da convicção que a instituiu. Quer dizer, uma coisa que o critério de julgamento está antes das consequências. Uma outra forma de você ver, e isso tem mais de você julgar a política, e isso tem mais a ver com a política moderna e democrática, e principalmente uma política praticada no ambiente em que há muita ciência à disposição das pessoas, há muita ciência capaz de dizer, olha, se você mexer aqui, vai mudar lá. Se você apertar aqui, vai apitar lá. Se A, então B. Quando a gente sabe muito sobre o mundo, né, fica mais difícil julgar a política apenas pelo critério da pureza da convicção que motivou o político a propor uma lei, a propor uma medida, a propor um sacrifício, a propor uma bonança. Quando você sabe muito sobre as coisas, surge aí o outro critério, que é julgar o ato não antes dele ser praticado pela convicção, pela natureza da convicção que o embasou, mas é julgar o ato pela consequência que ele gerou. Isso, a primeira a gente chama de, num texto clássico, num sociólogo alemão, campeão na análise de política, que é o que defende essa visão de política como luta, a primeira a gente chama de um critério da convicção. Tá? É típico, se você perguntar, se você for lidar com políticos que têm uma orientação fortemente religiosa, né, eles vão dizer para você, olha, eu faço política, não me importa muito as consequências, né? Porque eu tenho a convicção religiosa de que o mundo deve ser assim.
então eu vou tocar leis nessa direção, não me importando muito as consequências, ou como se o cara estivesse dizendo, eu tenho certeza que as consequências serão benignas, independente de eu ter uma ciência social que me diz, olha, se você fizer isso, vai gerar conflito aqui, se você afirmar essa coisa aqui, aqueles grupos lá vão ficar zangados com você. Não importa para ele, é como se ele estivesse dizendo, Deus escreve certo por linhas tortas. Já quando você tem muita ciência social, capaz de te dizer as consequências dos atos, né, a tomar decisões fica um ato diferente, né? O ambiente cultural da tomada de decisão é diferente. Você não pode se esconder atrás do desconhecimento das consequências. É sabido, economistas te dizem o que vai acontecer se você abaixar ou descer juros, cientistas políticos te dizem o que vai acontecer se você afirmar esse ou aquele valor, quem vai conflitar, quem vai perder, quem vai ganhar. Então, com a política democrática associada a universidades, a um conhecimento científico, social bem razoável das variáveis da vida social, a tendência é que você julgue a política pela consequência. Essa visão de política como luta demanda um tipo de maturidade propriamente política para entender que o mal e o bem se entrelaçam de forma que a gente, com a ética, vamos dizer assim, familiar, com a ética cristã amorosa, familiar, a gente tem muita dificuldade de aceitar isso. Aceitar que nas conquistas da sociedade, nas grandes realizações, há muita intenção que não corresponderia a uma intencionalidade benigna. Se política é esse gigantesco cenário de luta, de interesses, de grupos poderosíssimos que já fazem isso há gerações, há décadas, há séculos, né? Não caiamos na ingenuidade de pensar que um dia a gente poderá mover todos os interesses numa complexa sociedade diferenciada, né, com a ética da vovó.